Já vai começar aquela maluquice. Personagens aleatórios dentro de uma narrativa gonzo. Tem sempre o meu pai conversando com alguém. Ele é muito louco e o convidado também. Do humor a coisa séria, eu tô ficando empolgado. É tudo incrementado, vai ficando bagunçado. O clima é agradável, o papo é bem solto, mas agora vai ficar bem pesado. Vai começar! Vai começar! O Sonic Cast! O Sonic Cast! O podcast redondinho e cremoso! Motherfucker! Fala pessoal, aqui é o Sonic NM da Crazy Art Sonic NM e você está no Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso, chegando para esse episódio de número 50, mais um episódio de número 51 do Sonic Cast. Será que é uma boa ideia? Não sei, eu acho que sim, é uma boa ideia você ouvir este podcast maravilhoso, o redondinho e cremoso, o original no seu Spotify. Bom, se tu não sabe, tenho que me apresentar. Eu sou o Sonic NM. Tu me encontra nas redes sociais por @Sonic_NM. Em todas elas. Eu facilitei a tua vida. Tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no TikTok, canal de YouTube. Todas elas tu me encontra por @Sonic_NM. Temos também lá no Instagram uma página especial somente para as maquetes dos estádios de futebol que eu faço. Lá tu me procura e vai me encontrar em @Sonic Maquetes. Bom, aqui nós temos algumas regrinhas, alguns pedidinhos que eu preciso te fazer. Tá chegando aqui pela primeira vez ou é um ouvinte contumaz, sei lá, enfim, é um ouvinte que geralmente ouve o Sonic Cast e tu ainda não deixou as tuas 5 estrelinhas para esse podcast. O que você está esperando, meu amigo? Pelo amor de Deus, ajude o Sonic Cast a ser bem avaliado no Spotify. Deixe suas 5 estrelinhas e também não esqueça de clicar no sininho. Por quê? Porque sempre que tiver um episódio novo, tu vai ficar sabendo de um novo episódio do Sonic Cast maravilhoso na sua podosfera. Ai, que delícia. Bom, aqui no Sonic Cast também nós temos parceirinhos, marcas que apoiam, que colam seus nomes por aqui. Temos o nosso patrocinador, que é a maravilhosa Draft Personal Soccer, que é a sua academia de futebol. Sigam os guris no Instagram ou no TikTok. E se tu for de Porto Alegre ou da região metropolitana, marca o teu treinamento lá com eles. É @Draft Personal Soccer. Não sabe escrever? Não tem problema. Tu vai na descrição desse episódio, tem marcadinho bonitinho lá, @da Draft Personal Soccer. Aqui no Sonic Cast nós também somos parceiros oficiais do projeto Reciclave, do nosso querido irmãozinho Pedro Henrique Sena, o nosso professor que faz todas as ações da Reciclave lá atualmente por Florianópolis, Santa Catarina, e nós aqui no Rio Grande do Sul seguimos ajudando, apoiando, mandando pra frente. Então, para tu conhecer o projeto, saber tudo que o projeto contempla, nós temos o site que é bem completo e lá você fica sabendo de tudo. O site é reciclave.com.br. Repite de novo, reciclave.com.br. Agora sim, todos os recados, arrobas, biricuticos e maluquices do podcast aqui já pagos, propagandinhas dadas, eu preciso dar aquela desacelerada na minha voz. Nossa, é louco fazer isso, mas antes disso, vou convidar você, ouvinte, para tomar aquele golinho d'água clássico do Sonic Cast junto comigo. Hoje eu peguei novamente meu copinho com água, porque o barulho é muito mais legal. Te liga no barulhinho.
muito mais bacana o barulhinho do copo com água. E eu vou convidar você, ouvinte do Sonic Cast, que está de repente voltando para casa pós-serviço, ouvindo o Sonic Cast dentro do ônibus, ou de repente indo pro trabalho de manhã no carro, colocou no Bluetooth do carro ali para ouvir, ou então tá em casa de boa, ou vai que tu tá na academia, ou fazendo teu crossfit, querido, né? Fazendo a tua atividade física e ouvindo o Sonic Cast, eu não sei. O que você tá fazendo, eu não sei, mas agora nós vamos dar o gole d'água clássico do Sonic Cast juntos. Vou contar até 3 e no 3 a gente toma. Atenção, é 1, é 2, é 3, gole d'água do Sonic. Que coisa bem boa. Bom, gente, o Sonic Cast, episódio número 51, estamos aqui para estrear um novo quadro. Sim, olha só que bacana, um novo quadro dentro do Sonic Cast. Você sabe que as ideias, elas surgem do nada. Ontem à noite, né, ontem em relação ao dia que estou gravando essa parte do programa, estava postando um videozinho um pouco raivoso nas redes sociais e o cara que cunhou o termo redondinho e cremoso, nada menos que o nosso amigo Dinho, que já participou aqui do Sonic Cast do episódio 39, falou pra mim assim que era bacana, que eu tinha, né, dando as letras, dando a real ali pra galera. Daí eu mandei pra ele assim, pois é redondinho e raivoso, né? E ele riu e falou assim, cara, isso seria um bom nome para um quadro do teu programa, já pensou nisso? Eu pensei, bela ideia. Então nós vamos estrear o nosso quadro redondinho e raivoso. Para isso eu vou chamar aqui dos nossos gama de personagens, aquele que tem a voz mais calma de todos para ser o contraponto com isso. Para isso eu vou chamar o nosso querido amigo Mário Juan. Chega aí, Mário Juan. Fala galera do Sonic Cast, vai começar o quadro redondinho e raivoso. Well. Muito obrigado, seu Mário Juan. Bom, então o recado de hoje para o nosso quadro redondinho e raivoso é o seguinte: pessoinhas, amadas, queridas, por favor, parem de se convidar para participar do Sonic Cast. Na própria abertura do programa já diz, personagens aleatórios dentro de uma narrativa gonzo. Já explicamos por aqui de forma acadêmica o que é uma narrativa gonzo. É quando o autor da história se coloca dentro dela, ou seja, as pessoas que participam, sejam nas histórias, sejam os convidados, sejam elas quem forem, são pessoas que têm a ver com a vida do Sonic. Então o Sonic elenca as pessoas, o Sonic convida as pessoas e não as pessoas que se convidam. Então, por favor, parem de se convidar para participar do Sonic Cast, porque é bastante chato, deselegante. Eu não tenho mais o que dizer para as pessoas quando as pessoas vêm se convidar. Eu não tenho mais como explicar que eu não vou convidar elas porque eu mal as conheço, ou porque eu não tenho vontade, ou porque não é assim que funciona. Eu fiz o vídeo e tá lá para quem quiser assistir. Eu vou só mandar o vídeo de novo para quando a pessoa me perguntar, tá aqui o vídeo, já gravei, já expliquei. E já que esse é o primeiro quadro do nosso redondinho e raivoso, você ouvinte que está ouvindo o programa e também tiver alguma reclamação, alguma coisa que te irrita, alguma coisa que você quer colocar para fora, você pode mandar para mim, pode ser pelo WhatsApp, pode ser lá pelo Instagram no @Sonic_NM. Você pode também mandar um e-mail para sonic_nm@yahoo.com.br com o seu momento redondinho e raivoso. Eu irei ler aqui, dando seu nome se você quiser, obviamente, senão eu não digo seu nome, mas lendo a sua reclamação para este momento. Volta aí, Mário Juan, que a vinheta é contigo. Fala galera, e esse foi o primeiro quadro do redondinho e raivoso. Well. Muito obrigado, seu Mário Juan. Bom, então agora temos mais um quadro chegando por aqui, que eu vou convocar agora aqui o nosso querido locutor louco. Chega aí, seu locutor, porque a vinheta é contigo. Vamos agora à dica cultural do Sonic Cast, episódio número 51. Muito obrigado, seu locutor. Então, na verdade, a nossa dica cultural é quase que uma atualização, gente. Vocês sabem que o Sonic Cast, dentro do Spotify, é tipo um programa de rádio maluco que eu gostaria que existisse. E já que ele é um programa de rádio maluco que eu gostaria que existisse, nós temos as músicas desse programa de rádio maluco. Temos a nossa playlist, a playlist musical Falei no Sonic Cast. E essa playlist foi atualizada porque nós tivemos recentemente alguns convidados que têm banda, que tem projetos musicais, e as músicas já estão lá. Por exemplo, tivemos no episódio 41, né, que foi o primeiro episódio aqui da terceira temporada, a nossa querida amiga Luísa Souza. Então tem música da Uterine, a banda dela, lá na nossa playlist.
Tivemos também no episódio número 42, meu querido amigo Saul Farias, da banda Calabouço do Android. Temos também na nossa playlist, então, músicas da banda Calabouço do Android. Inclusive, a música que vocês ouvem na abertura do Sonic Cast, a música de abertura do Sonic Cast, foi composta pela banda Calabouço do Android. A parte cantarolística ali, a parte da letra, foi cantada aqui pelos personagens do programa. Mas a música, quem compôs a música, foi a banda Calabouço do Android. Tivemos também recentemente a minha querida amiga Patrícia e também a minha querida amiga Pomba Cláudia, ambas da banda Chulé de Homem. Infelizmente, a banda Chulé de Homem ainda não tem música no Spotify, eu digo ainda, porque quando tiverem, nós colocaremos as músicas dela na nossa playlist. E também temos aqui a banda Os Horácios, né, com a música O Lado B da História, já na nossa playlist. Mas por que tá falando dos Horácios? Porque nosso convidado de hoje, gente, nada mais, nada menos do que o vocalista da banda Os Horácios, que eu conheci anos atrás, quando a banda veio encomendar camisetas comigo, e aí agora recentemente ele veio encomendar uma miniatura da sua esposa. É esposa? Será que é esposa? Será que eu estou cometendo algum agafe? Será que é sua namorada? Não sei. Da sua companheira comigo. E aí eu falei pra ele assim, cara, quando tu vier buscar aqui a miniatura, eu quero, por favor, que tu participe do Sonic Cast, porque tem um cara que tem muita história pra contar. Afinal de contas, a banda Os Horácios existe há 21 anos, gente. Então, nós, nos próximos momentinhos aqui, iremos receber ele, Thiago Horácio, da banda Os Horácios, banda de uma longuíssima estrada, com mais de 21 anos de banda. Por isso, vou convocar aqui os dois locutores para que vocês chamem o papo. Fiquem agora com o bate-papo de Sonic NM e Thiago Horácio. No Sonic Cast, episódio número 51. Sonic Cast, o podcast redondinho e cremoso. Bom, vamos começar aqui. Hoje estou com ele, o grande vocalista e baixista da banda Os Horácios. Eu falo com o Thiago Horácio! Olha aí, mas que beleza, que apresentação, hein? Um high five. Efusiva apresentação. Muito bem, bom, prazer, muito obrigado pelo convite. Aqui estamos para falar com um amigo nesse programa de fundar. Pô, estou falando num programa onde já falou a Maria do Rosário aqui, né, cara? Não, ainda não. Ainda não? Ainda não falou? Ainda não. Mas já tinha falado aqui. Ainda não. Mas já falou, por exemplo, já dos nossos conhecidos, o Judes, né? Renato. Então peraí. Então, mas né? estamos, e eu tô falando no podcast, a gente falou o Judes, velho. Né? O Judes. Hoje em dia todo mundo quer fazer podcast com ele. Eu fiz quando tava lá na prévia das eleições ainda, já consegui fazer. Quando era um chinelão ainda. Quando era um chinelão. Grande Judes, esse é o cara. Um abraço pra ele. Cara, assim, ó, eu tenho uma primeira pergunta, não é exatamente uma primeira pergunta, é a primeira pra puxar o papo, assim, que é pra testar a memória do convidado. Pô. Tu lembra como é que foi que a gente se conheceu? Cara, porra, velho, que boa pergunta. Valendo 1 milhão! Na verdade, isso tu sabe, já tinha te falado isso. Eu já ouvia falar de ti, da tua arte, há muito tempo atrás e tal. E a primeira pessoa que me lembro de ter falado de ti foi a Patrícia, né? É por aí. Esposa do nosso excelentíssimo baterista, Rodrigo. Sim. E ela já tinha me falado, cara, tem um cara que faz isso, assim, assado e tal, tem que conhecer as artes dele, tal. Nesse meio tempo, eu não vou me lembrar direito, só sei que daí eu ganhei uma camiseta, né? Exatamente. A camiseta do Zorato, do primeiro disco do Zorato, com uma pintura tua, uma camiseta bem... com a capa do primeiro disco, não, desculpa, com o flyer. Com o flyer do primeiro show, eu acho. Primeiro show assim. de lançamento do nosso primeiro disco de 712 anos atrás, do Garagem Hermética. Que loucura, né? De 17 anos atrás. E aí isso foi impresso pra sempre. Aliás, parênteses aqui, faço uma acusação. Ai. Roubado! É verdade, a minha falou isso. Foi roubada pela Michelle, que vai estar escutando essa parte do programa. Eu vou fazer esse corte só pra mandar pra ela. Atenção, Michelle, você foi acusada de roubo no Sonic Cast. Roubou essa camiseta e tá lá na casa dela. E é muito legal. É isso que eu lembro, tá? Não, é por aí. Tu perguntou em off como é que eu tinha conhecido a Patrícia. Agora eu vou te contar aqui na gravação, mas é legal de contar gravando. Isso. A Patrícia eu conheci porque ela tem a BV Etiquetas. Isso aí. E aí eu mandei fazer etiquetas pras camisetas que eu pintava, que eu pinto, né? E aí a gente trocou contato, daí eu falei assim, eu pinto camisetas e tal, barará. Eu acho que eu mandei pra ela
Não era nem Instagram na época, acho que era Orkut na época, a rede social que era da época, assim, tal. E ela começou a seguir, curtir e tal, e dela veio encomendar a camiseta da banda Os Horácios. Então é isso. Que foi aí que eu conheci, que até então não conhecia a banda, ali que eu conheci a banda Os Horácios. Então foi isso, pô, que legal, cara. Eu acho que era Orkut, sim. Acho que era Orkut, é isso aí. Orkut, não sei se era Face, sei lá o que. Acho que era Orkut. Que legal, velho. Tá, então ganhei um ponto. Ganhou um ponto. Ganhei. Tá. Já que nós falamos da camiseta dos Horácios, primeiro show no Garagem Hermética dos Horácios, me conta como é que foi a tua entrada nos Horácios, tu é membro fundador da banda, me conta um pouquinho da origem da banda Os Horácios. Cara, a gente brinca muito que a gente é uma banda meio disfuncional, assim, né? Tudo foi... Começa que a gente não... No início dos Horácios, a gente não fazia parte do circuito clássico, que é Cidade Baixa, Bonfim, né? Sim. A gente é uma banda de rock da extrema zona norte de Porto Alegre. A gente começou no Parque dos Maias, sim, que era onde eu morava. Então, tudo começou ali. Eu conheci o Rodrigo, que é o guitarrista dos Horácios e tal. Um tempo antes, a gente começou a... Porra, eu tenho umas músicas aqui e tal, umas músicas autorais, assim, assado. Já tinha aqueles esboços de banda, mas nunca... Aquela coisa meio de guri que nunca dava certo, porque os Horácios, pra quem não sabe, tem 21 anos. Não começou ontem, Não começou ontem, então foi uma banda que ela... A gente se forjou dentro dos Horácios, tudo. O bom e o lado bom e o lado muito ruim também, assim, de aprender as coisas na marra. Mas voltando. Então, a gente era de lá, cara. Eu era de lá, o Rodrigo era do Madepinho, que é do lado do Parque dos Mais, e a gente começou a ensaiar, chamamos o Paulo, que também é um amigo nosso, lá de Eldorado, as coisas foram surgindo. Fizemos os primeiros ensaios ali em casa, dia 7 de setembro, só que o seguinte, quando eu digo que a gente começou a ensaiar, cara, a gente nunca mais parou. Tanto que a gente começa ensaiando dia 7 de setembro já com músicas autorais. Olha que legal. A gente se une pra fazer já com músicas, que já tinha mandado. Na época, a galera mais nova que tá escutando aí, se trocava fita cassete, né? Então, as nossas demos, as primeiras foram as fitas cassete. E a gente se reuniu na minha casa, na minha garagem, literalmente, uma banda de garagem. Literalmente. E aí, passou o tempo, a gente, cara, 2 semanas depois a gente já fez o primeiro show. Então, foi uma coisa assim, a gente mais... Se reuniram e já começaram a fazer. Começamos e nunca mais paramos, cara. Que mesmo, legal. nunca parou assim, vamos parar por 3 meses, 4, nunca. A banda nunca parou. E aí eu já te digo aqui, cara, em cima da tua primeira pergunta, bandas independentes, seja os Horácios, seja uma banda montada hoje, ela precisa sempre de um motivo pra existir, cara. Porque banda independente, ela sofre, né? Hoje tudo bem, os Horácios têm o seu nome no underground, aquela coisa toda. Mas um dia começou. Claro, teve o primeiro passo ali, né? Claro, então tu precisa de motivos pra existir, né, bicho? Quando não é... tem um show, então vamos pensar pra aquele show. Acabou o show, já vamos pensar no outro show. Não tem o show, vamos pensar numa camiseta. Não tem camiseta, vamos pensar numa música nova. Então tu sempre precisa... A régua precisa estar sempre lá em cima, né? Tá sempre tendo que fazer alguma coisa. E desde o início, os Horácios sempre foi uma banda muito proativa nessa parada, assim. Se é bom ou não é outra coisa. O Horácios, quando começou, tu falou que era tu, o Rodrigo. Eu, o Rodrigo Borba, o Paulo. Aí a gente começou tocando com um amigo nosso chamado Rafael. E o Tanner, meu amigo de infância, que hoje tá morando em Munique. Então, que chique. Que chique, né? Alguém tem que te dado bem na banda independente. E era assim, eram 5. A formação original dos Horácios, quando começa é eu no vocal, Rodrigo e Paulo nas guitarras, o Tanner no baixo e o Rafael na guitarra. Não, desculpa, na bateria. Na bateria. Aí o que acontece, cara? Essa história é curiosa. Eu acho que eu não me lembro se eu acho que eu só escrevi. Olha, esse podcast gosta de histórias curiosas, então por favor, conte essa história. Eu conto essa história. Eu acho que eu só escrevi uma vez essa história. E ela é engraçada, assim. O Rafael, e o que eu tô falando aqui, a gente mesmo já brincou com ele ao longo da vida. O Rafael, na verdade, de origem, ele era baixista. Tá. E aí começa a tocar nos Horácios, assim, e a gente, porra, amigos, não sei o que e tal. Primeiro ensaio, o Rafael... mas a gente, puta, não vai dar. Não vai fechar. Não vai fechar. Segundo ensaio, não vai fechar. Daí a gente faz o primeiro show, a gente vai e começa a ensaiar o primeiro show, e o Rafael tinha uma maneira de começar pum, ele ia cansando, a música começava um punk rock e virava uma balada no meio, assim. E a gente ficava nervoso, assim, porque ele ia cansando. E o punk rock é energia. Ele não conseguia manter o ritmo. E ele não conseguia.
aí a gente começou, puta, mas amigo, né, cara? Vamos indo, vamos levando. E aí, cara, tem um show em Porto Alegre do Bad Religion, cara. E ele vai no show do Bad Religion. E a gente não sabia como dizer pro Rafael, pô, como é que a gente vai dizer pro Rafael sair da banda? Pô, amigo, velho, não vamos nos estressar e tal. E as músicas começaram a criar, estavam começando a criar cara, as coisas começaram início da banda, mas as coisas estavam criando uma identidade ali, né? Sim. E aí o Rafael vai nesse show, e essa história é bizarra. Ele vai, sobe no palco e dá um moche, e ele quebra o pulso. E a gente tinha um show. Que belo aí, momento. cara, a gente vai, a gente conhecia o Rodrigo, outro Rodrigo, a gente chama, parênteses aqui, a gente chama, tem 2 Rodrigos na banda, então um a gente chama de ele virou Batera, o apelido mesmo dele, Mais assim, fácil. o Rodrigo Batera, que é o marido da Patrícia que tá fazendo, sim. Então virou Batera. E aí ele tinha uma banda de metal. E aí a gente conhecia e tal. A gente foi nessa banda e ele toca. Pra quem conhece o Rodrigo, sabe que toca pra caralho, né? E aí a gente começou a ver ele tocar. Eu disse, puta, tem que ser esse cara. Aí a gente começou a ver, você, pô, meu, tu poderia substituir excepcionalmente o nosso baterista que quebrou. Excepcionalmente para o resto, para o resto. E é isso, aí ele entrou e nunca mais saiu. O próprio Rafael sabia que, puta, se bom do pulso já não dava, imagina com o pulso quebrado. E aí ele fez, e ele mesmo disse, cara, ainda bem. E aí passa uns 2 ou 3 anos, e aí um amigo nosso tem umas filmagens tão guardadas, até esse amigo nosso tá filmando, ele assim pergunta, Rafael, qual é o teu sentimento de ter saído da banda? Ele disse, eles têm 3 anos, eles não teriam 3 meses. E foi isso. Aí ainda bem que ele encarou numa boa. Numa boa, somos amigos, até. Ele acabou se afastando da música de uma maneira geral, assim, de não tocar mais, mas não por causa da gente, ele é baixista, né? Porque essas coisas, esses caminhos independentes, eles são muito difíceis, né, Sonic? As coisas acabam... Completamente. A galera, nem todo mundo fica fuinha ali em cima e tal, galera. Tem uma galera que acaba parando, né? Sim. E aí o Rodrigão entrou em 2002, então... Por isso que eu digo que o Rodrigo é basicamente original ali, né? Sim. Ele entrou bem no início. Entrou bem no início. 1, 2 meses ele já tava na banda. Então é isso. Esse início é isso. E essa história eu não tinha contado. Eu me lembro que eu escrevi ela, assim, mas a gente não contou muito. Então no Sonic Cast temos uma história inédita. Uma história inédita, Poucos os amigos mais próximos conhecem, mas lá do início... Tá certo. Cara, a gente tava conversando aqui em off, meio por cima aqui e tal, sobre... Eu mexi contigo e falei assim, cara, que o Sonic Cast pra mim é tipo a banda pra ti. É um lugar pra eu descarregar, pra eu me expressar assim e tal. E quando vocês montaram a banda, tu já tinha mais ou menos a ideia de pra que lado que o som ia? Você já concordava em questão musical? Ou foi meio que tipo... combinando ali conforme vocês iam ensaiando, assim, então. Cara, pergunta bem legal. O início dos Horácios, ele, como toda banda, tu quer colocar tudo ali. Tudo que tu aprendeu, tudo que tu escutou, no caso, né, e tal. Sim. E a gurizada, no início ali, a gente vinha dos anos 90. Então... Exatamente. Na verdade, assim, a minha origem, eu, Thiago, assim, eu sou um bitomaníaco voraz, assim, muito em função do meu pai, né, dos discos do pai e tal. Então, eu nasci no meio dos discos do meu pai e digo pra vocês assim, mesmo, na concepção da palavra, porque meu pai, ele tinha muitos discos, imaginem, muitos discos. E eu lembro, as minhas primeiras lembranças de infância é meu pai escutando os discos na sala de um apartamento que a gente tinha lá em Canoas, em 83, 84, e aí esses discos foram marcando, enfim, uma coisa vai indo pra outra, né? E aí eu virei esse bitomaníaco, assim, e também todas as bandas, Creedence, todas as bandas dos anos 60 e 70 ali, bom... Então a minha origem vem. Só que, cara, chega os anos 90 e todo mundo que viveu vem aquela explosão que a gente sabe que aquilo foi na cabeça de qualquer guri da época. Sim. Bateu forte, né? Nirvana e tal. E ali começa a vir a história dos Ramones também e tal. Não tinha Google, né, Sonic? A gente tinha que ir atrás. Tudo na base do... exatamente. Um amigo descobre um negócio, mostra pro outro. Exatamente. Assim então tudo era velho, porra, tu escutar o primeiro dos Ramones, tu tinha na fita cassete que tu conseguia gravar algumas coisas na Ipanema, não sei o que, na Unicinos. E aí tu ia escutar, então tu ia atrás do disco, pô, vou lá na... Tu rezava pra não gravar com a vinheta da rádio por cima, assim. Exatamente. Puta, não quero gravar com a vinheta. O cara anunciando no início, para de falar, né, velho? Então a gente veio dessa origem muito do rádio, né, dos discos e tal.
Por que eu tô falando? Porque isso é importante falar. Porque a nossa galera ali, os guris foram também, apesar de a gente não ter sido amigo de infância, tirando o Tanner, que começou comigo, eu e o Tanner já vínhamos disso. E o Tanner sempre foi um cara muito expansivo, assim, de escutar muita coisa. Da black music, foi um cara que a gente... E eu dessa origem mais dos olds lá, do rock mais 60ista e do punk rock, né? Só que no início, a gente, o que tá mais na vertente? O punk rock, velho. Eu e o hardcore. Só que os Horácios no início eram muito, muito mais hardcore. Era muito rápido, muito... Mas aquilo me incomodava um pouco, porque eu sempre fui um cara da melodia. Eu sempre amei melodias. Tava barulhento demais. Tava barulhento demais. E aquilo me incomodava, assim, nesse sentido... Tem tudo aqui, mas não tem ao mesmo tempo. Tu mesmo jovem já tinha um ouvido aguçado pra esse tipo de... Sempre tive. E aí eu cheguei, aí a gente foi moldando, cara, até que foi mas eu me lembro que a gente chegava a fazer músicas, assim, muito inspiradas até em Jovem Guarda, né, cara? E tentava colocar isso numa maneira punk rock ali. Mas eu tenho um CD de vocês aí que tem umas paradinhas meio... Punk rock, Jovem Guarda, Jovem Guarda, e até assim, hoje, tal. cara, até hoje tem coisas assim que a gente escutava lá nos anos 70. Muita música brasileira também, né, cara? Isso foi uma coisa que se mudou, assim, escutar Belchior, Raul, né, velho? Raul é uma influência... principalmente eu me moldei muito no Raul nas questões irônicas, né? Escrever letras irônicas. Isso é uma coisa que eu sempre... Só que, claro que no ato eu macho um tênis dele. Eu tô falando a questão do sarcasmo, é isso, né? Sim. E aí, cara, foi isso. A gente começou a mudar. Aí passou uns meses, até a gente começar a entender, não, velho, é esse caminho aqui, é a questão do punk. Hoje eu te digo assim, ó, tem essa mistura, mas os Horácios são uma banda de punk rock, mas de rock and roll, tanto que a gente coloca punk rock / rock and roll, sim. Porque tem muita influência. Pra mim vocês são bem isso, uma mescla, assim. Exatamente, tem muita influência dos anos 70. Cara, o Creedence tá ali. Sim. É um Creedence de guitarras pesadas, eu sempre digo, né? É uma bela referência, né? É uma bela referência. Então, porque o vocal, né? Sim. Meu, no caso, agora, tem a Michelle aí, que também dá esse outro ar e tal. Então... É isso aí, cara, é esse punk rock, mas com rock and roll, sem perder as origens do rock and roll, porque é uma coisa que nos une muito, o rock and roll dos anos 70, assim. Então é isso, cara. Desculpa a palestra, mas é só pra entender. Não, capaz. Porque eu acho legal... Aqui é podcast, é pra isso mesmo. Cara, eu acho massa tu fazer essas perguntas, porque eu nunca tenho oportunidade de falar sobre isso dessa maneira, assim. Sim. E eu acho o podcast muito importante como ferramenta pra esse registro, assim, de história. Isso é muito legal, Sonic, porque banda independente... Ela tem pouco a sua história registrada em áudio, eu entende? penso muito isso, cara. Cara. Tem ali, porque, o Barão Vermelho, tu sabe da história do Barão Vermelho? Do Paralamas, tu sabe a história do Paralamas? Tem documentário, tem um monte de coisa. Exatamente, sabe a história do Raul, do Paul McCartney, sabe a história de toda a galera. A banda independente, ela não tem a história lá, como é que a gente vai galgar a história, se não é o próprio cara ali, né? E se não é um próprio programa desse ter a sua... Né? A sua vertente. Tu sabe que quando o Sonic Cast começou, que foi durante a pandemia, era um programa solo, que a ideia era eu contar a minha história, a história do até então 14 anos da Crazy Art Sonic Name. Eu pensei, cara, quem é que vai contar, quem é que vai registrar isso? Porque não, vou ser eu, e daí eu contava em capítulos, cada programa eu fazia alguma coisa, assim, sabe? Legal, então, velho. que é bem essa ideia que tu falou, tipo, no Brasil a gente tem a gente registra muito mal as coisas, né, cara? Muito mal as coisas. E aí eu pensei, cara, como vou registrar a minha própria história, a minha própria arte? Eu vou registrar, então eu vou contar, tá ligado? Claro, e quando eu terminei de contar ela, eu comecei a chamar os outros pra contar junto, pra chamar os brothers pra contar junto também, sabe? E cara, eu sempre isso é um sonho que eu tenho aqui, isso eu nunca falei, quer dizer, só quem tá em primeira mão, não sou ninguém. Mas eu tenho um grande sonho, velho, porque eu acho que fazer um documentário sobre bandas independentes contando histórias. As histórias das bandas independentes são as melhores histórias, cara. As histórias de derrota são as melhores. As que tu se identifica, assim, mais próximo da tua realidade. Claro, cara, porque o sonho, tipo, eu chegar pra ti e dizer que, porra, legal, a gente já subiu lá no palco da opinião, isso é o óbvio, tu entendeu? É o sonho final, é tu subir lá, é tu contar as histórias legais, gravou 7 dias, não sei... Mas as histórias mesmo da sarjeta, né? Da derrota e tal. Velho, isso pouco é registrado, né? E isso é uma coisa que eu ainda tenho vontade de fazer um documentário com as bandas independentes das histórias de sarjeta. Assim, olha aí, que é uma baita ideia, hein, cara? Então é uma vontade. Isso vai rolar, um dia ainda vai. Teve, cara, ano passado, eu acho, ou retrasado, durante a pandemia foi...
que eles fizeram documentários que é das bandas de Canoas, era Canoas is not boa. Pô, do Ender, um abraço do Ender. Pô, o Ender é um Cara, mestre aí. Aquele documentário foi meio que nessa vibe, assim, registrando coisas que tu não vê, assim, né, velho. cara? Cara, e aqui tu oportuniza dizer... Opa, bati. Não, capaz. Deu barulho? Então, não dá. Me oportuniza dizer uma coisa. O grande lance das bandas, cara, das suas cidades é fazer a cena na sua cidade. Pô, vou tocar em Porto Alegre. Que Porto Alegre, cara? Tem que fazer... O Ender fez um baita trampo de resgatar essa história das bandas de Canoas para que outras bandas de Canoas surjam, cara. Milhares de coisas ali eu nunca nem tinha ouvido falar, cara. Deus, cara, pra entender que tu tem uma história, tu tem uma origem. Então o cara lá de Esteio tem que fazer a sua história, o cara de Passo Fundo tem que fazer a sua história. É lá que começa, cara. As cenas de rock, elas começam no local, assim. Uhum. E aí vem ao encontro disso que eu tô te falando. As bandas precisam registrar suas histórias, velho. Porque se o Sonic Cast não tá falando comigo aqui, cara, não tem essa história registrada. Não vou ter essa oportunidade de 1 hora de falar sobre os Horácios num programa grande. O programa grande vai lá, tu até a gente consegue um espaço. Mas eu entrevistar 5 minutos, vai te perguntar. E 2, 3 perguntas. Exatamente. E o show. Não tem essa troca aqui. E acabou, não tem, velho. E acabou, tem. então a gente tem que registrar isso aqui. É muito importante, cara. Muito importante. Muito bom o trabalho aqui, velho. Fico feliz que tu entendeu a lógica e a proposta. Quando eu te convidei, eu falei assim, cara, tu tem história pra contar, eu quero tu lá no podcast, né, cara? Eu falo pra caralho. Não, eu também, cara, eu gravei 20 episódios sozinho. A primeira temporada é 20 episódios Sonic Cast, é só eu. Então ninguém chegou um ponto que tu falava, perguntava e tu mesmo respondia. Tem os personagens, eu interagi, entendeu? Não, ninguém fala mais que eu. Então quando eu convido os outros, eu gosto de deixar a pessoa falar um pouco também, porque senão é só eu falando, né, cara? Que legal. Cara, posso contar a historinha do que tu veio fazer aqui hoje? Claro. Até porque quando as pessoas forem ouvir, já vai ter sido entregue. Já né? vai ser. Então tá tranquilo, não quero dar spoiler dos presentes dos outros, pode assim, contar, né? Pode contar. Bom, nós falamos aí das camisetas que eu pintei pra banda anos atrás e tal, e aí tu veio me contatar pra fazer uma miniatura da Michelle, cara. Que é a tua... Minha excelentíssima, excelente, canta na banda canta também. Canta nos Horácios, exatamente. Sim. Vocalista dos Horácios. E aí ali surgiu uma história que eu vou agora tornar pública, mas aí tu fala o que tu quiser contar, fica à vontade. Claro. Que eu tinha que fazer uma miniatura dela, então pra isso eu precisaria de imagens. E aí tu começou a mandar fotos, tipo assim, essa aqui ela tá com essa roupa tal que ela usa bastante. Aqui tem essa tatuagem que aparece. Tu começou a me mandar fotos e descrever as coisas. E lá pelas tantas eu comecei a me questionar e fiquei pensando assim, cara, até onde eu me lembro, o Thiago dos Horácios, ele tem deficiência visual. Como é que ele tá me mandando fotos e dando a descrição das coisas? E aí eu ficava, tipo, vendo aquilo ali, guardando material pra fazer o trabalho, mas ao mesmo tempo ficava naquela ansiedade de perguntar. Claro, sempre com o pé atrás, as pessoas ficam... Eu queria perguntar, mas eu não queria pisar em ovos, mas não queria também ofender, mas eu queria saber, né? Daí eu pensei, não, vou perguntar pro cara. Eu te perguntei, cara, até onde eu me lembro, tu tinha deficiência visual, está dele mandar foto da descrição, não sei o quê. E aí tu me contou que realmente tu perdeu a tua visão com 15 anos, eu acho, né? 15 anos. Cara, me conta um pouquinho sobre isso, porque isso pra mim é interessantíssimo, assim, sabe? Cara, então, assim, ó, primeiro, assim, é legal tu abordar isso, porque eu não me sinto nem um pouco incomodado quando as pessoas me perguntam coisas em relação à visão. Prefiro que me perguntem. Eu sou de perguntar, cara. Eu sou de perguntar. Porque as pessoas precisam entender os processos dessas coisas, elas estão aí. Eu não tenho como desmentir que eu não enxergo, entendeu? Eu não enxergo, é uma coisa que eu tenho há 25, 27 anos. Então tá comigo isso e vai continuar comigo pelo resto da vida. Tem uma tecnologia assim assado, mas eu não sou de ilusões, entendeu? Eu sou do real, né? A vida tá acontecendo. Mas voltando, cara, eu perdi com 15 anos, eu tenho uma doença nos olhos chamada glaucoma. E eu nasci com isso, então quando eu era pequeno, eu tinha 8 anos, eu perdi a visão do olho esquerdo já, foi indo. Naquela época não existiam tecnologias suficientes, os colírios eles não eram tão avançados, enfim, uma série de coisas, não era... A gente não tinha os exames perfeitos para fazer isso aqui no Brasil, etc. Bom, mas foi constatado que eu tinha glaucoma. Aí, cara, em 96 eu tava jogando... Eu não podia jogar futebol, tá? Uhum. Só que um menino teimoso de 15 anos e tal, não podia porque qualquer trauma no olho que restou
ele iria me acarretar isso, né? Eu poderia não chegar mais, ia descolar a retina e eu não enxergar mais. E foi o que aconteceu. Eu recebi uma bolada no olho, eu enxergava mal, assim, mas enxergava. Eu jogava uma bola, eu ia na escola e tal. Às vezes eu usava um óculos, né? Tinha que ficar muito perto do quadro, mas enxergava, fazia minhas atividades normais. No supermercado, minha vida nesse aspecto, de boa. E eu tava jogando futebol com meus amigos da rua, teve uma bolada. Aí eu caí no chão, já cego, assim, sem enxergar nada. E olha que coincidência, cara. Esse meu amigo que eu falei, o Tanner, que tocou nos Horácios aí durante 7 anos e que tá em Munique, era ele que tava jogando bola comigo. Olha só. E é o cara que daí me pegou e me levou pra casa quando eu caí no chão e tal, bababá. E aí, cara, ali começa uma outra vida pra mim, né? Porque daí eu fiz as cirurgias, e, cara, eu fiz uma série de cirurgias, que também não era uma coisa... Você chegou a fazer cirurgias? Fiz várias, eu fiz 15 cirurgias. Nossa senhora! E essa parte, eu até nunca falei sobre isso, cara. Se quiser falar, fica à vontade. Claro. Se não quiser, a gente troca de assunto. Não. Pô, eu faço questão de falar essa parte. Aí, eu na época, quando eu tinha... Quando aconteceu isso, eu tinha... o que acontece? Porque não é só tu perdeu a visão, acabou, blá, blá, blá. Não, cara, tem uma série de fatores. Começou a aumentar muito a minha pressão ocular. E eu tinha dores lancinantes, cara. Dores, assim, de vontade de bater a cabeça na parede, Nossa. assim. Porque começou a aumentar a pressão ocular. Eu perdi a visão, mas a pressão começou a aumentar. Então, uma dor, assim, velho, que batia na minha cabeça, assim, era horrível. E assim, cara, eu fiquei por meses e meses. Eu fiz cirurgia, eu cheguei pra Goiás, eu fiz uma cirurgia lá em Goiás, porque só tinha um equipamento na época, que se fazia assim, tá. Bom, enfim. E aí foi até que chegou em final em 98. Ali eu enxergava ainda um pouquinho, assim, uma pouquíssima coisa, assim. Mas aí chegou no final de 98 e eu tive uma decisão, cara, que era ou não enxergar mais nada e parar as dores, ou continuar enxergando e sabe-se lá, as dores aumentando e tal. Entendi. E aí eu falei, cara, me tira esse resto da visão, foda-se. Tu fez a cirurgia pra tirar o resto da visão. Nossa. E aí é uma decisão... Nessa época eu tinha 16 anos, né, cara? E eu falei, cara, azar. Cara, tu tomou essa decisão com 16 anos. Foi bem difícil. Meus pais... Tu amadureceu mega rápido. Meus pais, eles ficaram aqui, né, cara? E aí, porra, vamos lá, né? Aí fiz a cirurgia, né? O restinho que eu tinha, mas que fosse. E aí é isso, cara. Daí a tua vida muda. Eu tentei entender, fui tentando entender as coisas aos trancos e barrancos. A música fez muito parte da minha vida. Eu comecei a aprender a tocar assim, por causa disso. E aí eu aprendi a tocar com os dedos tortos, né, cara? Na época eu não faço isso. Se tu falou, tu muda muito assim, né? É muito engraçado quando a galera vai ver os shows. Aquele acorde que tu fez. Eu disse, cara, é um acorde normal, só os dedos estão todos nos lugares errados. É o jeito que tu teve que aprender. Sim, exatamente. Acabou sendo meio que autodidata ali, né? No guitarra, no violão e tal. Mas, cara, foi o que me salvou, assim, naquele momento. E tu vai aprendendo. Mas, cara, é óbvio, assim, que tem uns momentos... tem a parte que também que tu cria uma revolta inteira no início do processo. Imagino. Só que eu sempre fui uma pessoa, cara, que... apesar de ser eu sou muito ansioso, tenho muita ansiedade, assim. Somos dois, então. Somos dois. A ansiedade, ela consome, assim. Mas ao mesmo tempo, cara, eu me revoltava, mas não numa forma, agressiva, assim. Fui agressivo, às vezes, como não deveria ser, às vezes um pouco mais áspero com a vida, assim. Tá. Entendeu? Mas não no sentido de xingar pessoas, de ser uma pessoa muito truculenta, isso que eu quero dizer. De brigar, porradaria, entendeu? Tá. Não. Mas sim, fui uma pessoa ali nesse início, assim, desse processo, foi uma coisa que eu fui moldando, fui entendendo. Até porque tu tinha 15 anos, né? Geralmente exatamente. O jovem de 15 anos já é revoltado por si só. Né? E aqui tu depara com uma situação dessas, né? E é muito interessante falar um negócio, cara, pros ouvintes aqui que tiverem algum problema, seja ele qual for, que eles tentem compreender esse problema desde o início, que foi uma coisa que eu não fiz, cara, que terapia nesse momento era importante, e eu não fiz. Também a gente tá falando de uma época de anos 90, onde a coisa ali não era da forma que é hoje, entendeu? Sim. Exatamente. Ela era uma coisa mais... terapiava, tá louco, sabe? Essas coisas assim, esses preconceitos que tinha na época. E pelas coincidências da vida, minha mãe acabou se formando em psicologia anos depois. Ela já era formada na enfermagem e tal, foi se formar em psicologia para entender também, né, alguns processos assim. Sim.
E aí... Eu ali naquela época, se eu tivesse feito, cara, eu não teria muitos fantasmas, assim, né, e tal, tentando entender. E assim foi, cara, e aí eu fui me moldando e a vida passei outra. Cara, desde, pra pegar uma camiseta, eu comecei a botar... Porque assim, quando se nasce com deficiência visual, aquilo já tá no teu contexto. Sim. Né? Tu adquiriu, né? Adquiriu, então tu já desde pequeno, quando tu não tem, cara, é um troço muito bizarro, assim, porque daí tu vai aprendendo. Tu reaprende tudo, né? Tudo, cara. Pô, camisetas, por exemplo, eu botava a mão. Eu sabia que essa aqui é a estampa tal, então Sim. Eu cheirava, tinha cheiro de camiseta, mesmo lavada, tem cheiro de camisetas diferentes. Então, o perfume, o cheiro, ele foi muito importante pra mim. Eu virei colecionador de perfumes, né? Eu imagino dizer que o cara desenvolve outros. Outros, né? Eu comecei... Sim. Ouvido, né, cara? Ouvido. Quando tem alguma coisa... Tanto que eu aprendi, fui afinando de ouvido. Tem uma coisa desafinada, às vezes que alguém tá tocando num show já me dá... sim. Então tu começa a aprender, né, velho? Essas coisas assim. Tu começa a gostar... Enfim, é isso, cara. O meu começo da visão foi isso. Foi aprender, né? As histórias vão longe, assim, nesse sentido. Mas basicamente isso, cara. A minha vida nesse início... E eu entendi que na música eu teria um caminho ali de... É isso que eu queria te perguntar. Como refúgio. É que foi pra ti a questão musical, assim? Porque tu, como tu falou, tu desenvolve, daqui a pouco fica mais prestando atenção nos sons. Então pra ti tudo isso aí influencia, né, cara? Muito, cara. Cara... Teve uma época que eu ficava ouvindo, assim, bem no início disso, eu ficava ouvindo só pra testar os meus lances com os tons, né? Ré maior, Lá menor, não sei o que e tal. Sim. Eu ficava só testando, eu ia lá procurar. Porque, no meu caso, a galera hoje, por exemplo, clica no Google, tem as cifras ali, né? Não Sim. sei o que e tal. Eu sempre fui nesse desafio, então, de tentar pegar, decorando. Aí também uma coisa que foi muito legal, né, nesse aspecto, eu falei da parte 1, mas tem uma parte que foi muito legal, que daí tu começa a desenvolver muita memória. Então, como é que eu fazia as músicas? Eu começava a compor as músicas, eu decorava. A Sonic atravessou a rua. Tá, pá. Aí eu, agora o que eu faço? Sonic atravessou a rua e achou um cachorro do outro lado da rua. Pá. Agora eu vou encaixar essas duas partes. Aí eu ia desenvolvendo e tudo eu gravava. Legal. E eu ia gravando os pedaços, cara, na época em fita cassete. Eu gravava um pedacinho, gravava outro pedacinho, gravava, blá. E ali eu, agora eu já tenho essa música aqui, ó. Decorava a música e tocava ela por inteiro. Que loucura, E cara. assim ia, e aí eu comecei a compor assim. E aí eu fui fazendo. E aí eu virei um compositor compulsivo nessa época, assim, cara. Eu compunha muito, cara. Tanto que esse tempo eu tô ouvindo uma fita antiga, eu disse, meu Deus, velho, as coisas que eu fazia. Cara, sei lá, eu com 16, 17 anos, eu devo ter mais ou menos umas 200 músicas. Nossa. Porque pra alguém, né, um novinho ali e tal. E assim foi, cara. A minha vida naquele momento era aquilo aí, música. Só que... Lembrando que somos ansiosos, né? Então, muito depois ansioso, que tu descobre aquela veia que tu gosta, tu quer aquilo ali te consome, né? Exatamente. E aí, cara, eu comecei a catalisar muito, assim, muito nesse refúgio da música, que eu achava que ali podia estar um caminho. E ao mesmo tempo, aí veio uma curiosidade que é muito legal, cara, que... nesse meio tempo, eu sempre gostei muito de rádio. Rádio é uma paixão pra mim. Somos dois, eu também, adoro rádio. Sou apaixonado por rádio. Tanto que chegou aqui, tava o rádio ligado. Porra, velho, rádio é uma coisa que eu escuto até hoje. Sim. Eu era tão fanático por rádio, uma época dos anos 90, que eu sabia todos os locutores de todas lá, desde a Rádio Princesa até a Ipanema, tudo, horários e tal. Tu sabe, só pra te cortando, Claro. sabe que quando eu pensei no Sonic Cast, na origem de tudo, assim, porque eu sempre gostei de rádio e comunicação, né? Eu pensei assim, agora eu vou comunicar num programa. Daí eu pensei assim, o que eu gostaria que tivesse num programa que não tem nos outros? E aí eu comecei, cada vez que cada novo episódio do programa que eu fazia, que eu ia botando mais um, mais dois, mais três, e assim ia, era sempre isso, tipo assim, na lógica de tipo assim, o Sonic Cast é tipo um programa de rádio que eu gostaria que existisse. Então, tipo, o programa de rádio não vai ter o Thiago dos Horácios conversando sobre ele não ter visão, mas como é que isso influencia na música dentro. Isso aí é interessante de ter num programa, sabe? Todas as coisas que eu vou fazendo, eu fico pensando assim, o que eu gostaria que tivesse num programa de rádio que não tem, que poderia ter no Sonic Cast. Sonic Cast é tipo o programa de rádio ideal na minha cabeça, entendeu? Pô, muito bom, é uma viagem que eu tenho, assim, muito mas... Muito legal. Não, mas mas é eu por acho aí. que isso aí, velho... e eu te conto assim, ó, porque que acontece? Tinha no final ali dos anos 90, porque a nossa origem é a rádio, né, cara? A gente Sim. né, tinha essa coisa assim.
E o Tânio, volto de não falar dele aqui, meu amigo. E a gente. Tá sendo citado bastante. Tem que mandar pra ele o programa. Vou mandar pra ele. Pô, cara. A gente tinha a secretária eletrônica da Ipanema, né? Que pedia as músicas na Rádio Ipanema na época. E a gente descobriu como a gente conseguia burlar a secretária eletrônica. Então, a gente entrava na madrugada de noite. A secretária eletrônica, gente, era um negocinho que tinha uma fita cassete, colocava uma fita cassete e tal. Bom, enfim, a secretária eletrônica da Ipanema fazia pedidos. Eu queria escutar Ramones, British Bop. Daí no outro dia eles botavam tu falando, não tinha WhatsApp, né? Então sim. Tu falando ali e tal, eu sou o Thiago, Zona Norte, queria escutar British Bop dos Ramones, tá, pá. E a gente descobriu uma maneira que a gente entrava na secretária eletrônica e ficava apertando os bips, assim, do tom do telefone. E aí começava a gente ouvir as mensagens que as pessoas tinham mandado pra secretária eletrônica. Nossa senhora, pela ligação. Pela ligação, a gente ligava, ficava apertando ficava bipando o telefone e ouvia. E aí a gente ouvia e disse, o cara pediu tal música. Cara, vamos pedir essas mesmas músicas, vamos criar personagens. E ela vai tocar a música que eles pediram, só que o nosso personagem, o Tânia disse, feito. E ele imitava o Fábio Massari, aqui é o Fábio Massari, e tal. E imitava o Olívio também. Ele fazia o Olívio. Aí é engraçado que ele imitava o Olívio pedindo, sei lá, Olívio, queria ouvir o Offspring, né, e tal. E aí, e eu inventei um personagem que era o João Maria, o homem da voz macia. E aí, cara, isso virou tão lenda lá, que eles fizeram tem uma vinheta, cara. Eu vi uma vinheta da Ipanema, aqui é o João Maria, o homem da voz macia. Apareceu cantando Ramone, a vinheta da Ipanema. Que legal. O Tânio imitando o Fábio Massari, aqui é o Fábio Massari da MTV brasileira. Sim. E tudo na vinheta da Ipanema. E aí isso foi um tempão, cara. E todo dia os personagens, a gente fazia essas paradas assim. E a gente disse, porra, cara, mas rádio é um Vocês faziam um Sonic Cast quase, né? Praticamente, cara. Porque é isso aí, cara. E aí, nesse meio tempo, eu tinha muita insônia. E eu comecei, cara, rádio é um negócio legal, vou trabalhar em rádio, né, velho? Quem nunca pensou na sua adolescência em trabalhar em rádio, né? E aí entra no ar, nessa época eu tenho uma insônia, que eu tinha muita insônia, entra no ar hoje, vou te dizer assim, amigo mesmo, amigão, somos todo dia. Falamos ontem, inclusive, na derrota do Grêmio. O Grêmio perdeu. Pra quem tá escutando o programa, o Grêmio perdeu pro Atlético Paranaense. De virada, né? De virada. Sacanagem. E aí, meu amigão, o Mr. P, o Everton. O Mr. P, monstro. E aí, ele começou a fazer o programa de madrugada. E aí, eu ligava pra ele, dava sugestões. E ele foi se criando uma amizade. Viramos grandes amigos, daí eu comecei no estúdio, às vezes fazendo umas produçõezinhas e blá blá blá. Que legal. E assim foi indo. Cara, nesse meio tempo eu entro pra fazer um curso de radialismo no Senac. E quem é meu colega? O Frank Jorge. Esse é outro, que é uma lenda viva, né, cara? E aí imagina, né, velho? Então as coisas foram se interligando de uma maneira assim. Um dia eu tô lá parado assim, sempre lá. Bom dia, o Frank Jorge, não sei o que, tava se apresentando, toca no grafone. Porra, velho! O cara. E na época ele tava apresentando, quem mais novo vai lembrar que ele apresentava o Radar, o Frank Jorge. Ele apresentava o Radar, e aí tava nessa época que eu estudei com ele. E aí foi, cara, aí se desenvolveu uma amizade. O Frank participou de vários discos dos Horácios aí e tal. Sim, tem foto com vocês nas redes e tudo mais. Exatamente. E é isso, velho. Então ali começou a se desenvolver. Eu me formei em radialismo também. Tá formado em radialismo. Fez a FEPLAN? Fiz o Senac. O Senac era um curso que tinha a FEPLAN e tinha o Senac. Eu fiz o Senac. Com o Frank, minha professora é a Denise, que trabalha na Denise Cruz? Denise Cruz. Da Itapema? Da Itapema, exatamente. Agora é C2, C2, isso aí. Foi minha professora, o Frank, o Marcelo Drado, que trabalha na Rádio Gaúcha, meu colega, nos formamos juntos. Legal. Essa galera aí, velho, da minha turma lá e tal. Então foi muito legal. Isso a gente tá falando antes dos Horácios. Que legal. Sabe que o Frank Jorge falou, tem uma lembrança muito tri com ele. Eu trabalhava 1000 anos atrás numa gravadora chamada Fran Discos, não existe mais, sabe? Claro, eu tenho uma história com a Fran Discos. Quando vai contar depois. E aí, eu era o Aspone, eu era auxiliar de porra nenhuma. Eu ficava no estúdio, eu tinha que atender o telefone, auxiliar ali nos 2 estúdios e tal. E como é que era? A minha mesa ficava num corredorzinho e tinha um monitor que eu ficava... O monitor era uma câmera que filmava a porta. Então, quando alguém ia chegar pra tocar o interfone, eu já abria. E aí, uma escadaria, assim, de uns... sei lá, 5 metros até chegar onde eu tava sentado. E aí o cara foi tocar o interfone
E eu achando que era qualquer músico de qualquer uma das bandas tava saindo assim, ia abrir. Daí fui em direção à escada pra cumprimentar a pessoa. Quando chega na minha frente é o Frank Jorge, assim, deu... Oi, eu sou daquele oi, assim, apertei a mão do cara, aqui é o estúdio B, aqui do ladinho, não sei o que, deu, cara, o Frank Jorge, que, tipo, que eu vi no monitor e não identifiquei quem era, sabe? O Frank Jorge. Que estilão, hein? Qual é a história com o Fran Discos? Me conta. Cara, a Fran Discos, eu vou ter que omitir os nomes aqui, porque... Ah, não era nem pra falar do Fran Discos, agora que falamos também, mas omite os nomes que é melhor. É melhor. Vou omitir aqui, porque a história Deixa eu fazer uma vinheta. História de Thiago Horácio com Fran Discos, com omissão de nomes. Hoje eu tô me entregando essa aqui, eu também nunca falei. Eu acho que essa aqui eu nem escrevi sobre isso aqui, cara. Hoje esse programa tá premiado, só história boa. Velho. Só história boa. A gente foi né, os Horácios tinham 2 anos de banda, cara. E naquele momento o punk rock tava acontecendo, muitas bandas e tal. E alguém lá da gravadora ouviu a gente e, pô, uma aposta interessante aqui, né, e tal. E realmente, tinham músicas ali e tal, pra aquele momento onde a gente tava... Momento mais novo, mas... Vocês eram bons pra gravador, porque o que gravava de banda ruim naquela gravadora, eu posso dizer, porque eu ouvi os CDs, era... Aí depois viravam os CDs do Big, né? Depois viravam os CDs que eu calçava a mesa, assim, porque cada porcaria que aparecia lá. E aí, velho, o cara nos chamou lá. Aí essa pessoa, tu deve saber quem é, que depois eu te conto fora do ar, não posso falar no ar. Mas aí nos chamou lá e... Começa com que letra? O cara tem... cara, começa com a letra do meu nome, cara. Eu sei. Depois é o... eu sei quem é. Pode deixar quieto. E aí tu sabe que o rapaz lá... que vocês veem aqui fazer isso, e tal... Só que seguinte, né, cara, ele não imaginava que eu sou filho de um cara que começou vendendo, né, velho, vendeu paçoquinha, vendeu um monte com meu pai na época. Então meu pai é o cara da lábia, né? Já conhece o claro, de longe. De ter a loja, eu conheço meu pai, né, velho, sei que meu pai é... Só que meu pai sempre foi um cara honesto, né, cara, o que não é obrigação, né? A gente parte desse princípio, né, de tu não... Bom, mas enfim, aí a gente tá ali com o cara e bababá, eu... não começa me prometendo coisa, eu só tenho 2 anos não de mente fã, pra mentiroso. Cara, toco punk rock. Mas não tá, mente né, pra mentiroso, né? Me pareceu ser interessante. Levamos o contrato pra casa e tal, vamos... legal. Ele mandou um contrato pra vocês. O pessoal viu, tá legal, cara. Tá interessante aqui e tal. Vamos lançar aqui na época era pra lançar um EP com 3 músicas, o EP ia... dar uma bombada, assim, ó, na época de pop rock, todas essas intenções, tudo naquele caminho normal e tal. E eu lembro, cara, que a pop rock tocava várias bandas naquele momento ali. Tem bandas tipo, sei lá, Aquaplay, essas coisas assim. A pop rock tinha um programa que chamava-se Conexão RS. E esse CD com as bandas foi gravado na Fran Discos. Então todas as bandas que eram do Conexão RS, uma grande parte passou ali pela gravadora. Assim. E estouravam nesse programa, muitas bandas estouravam, né? E aí, cara, é o que caminho, então todo mundo sabe. Ia tocar ali um pouquinho, tá, ok. E eu te digo, naquele momento, como a gente era novo e tal, tava preparado para aquilo, preparado no sentido de, tipo, tu não tem filho, tu não tem muito compromisso, claro, trabalho, a gente pode se dedicar pra isso aqui. Era 2000 e quanto? 2003, 2004. Foi a época que eu trabalhei lá, lá em 2003 para 2004. Era na Cristóvão, né? Ela era na Pernambuco. Na Pernambuco, isso aí. E aí, velho, a gente... Tá, vamos fazer e tal. Só que aí que vem assim... lá veio o golpe. Aí a gente volta pra lá, vamos assinar um contrato e tal. Cara, guri, né? Eu, em vez de ter dado o contrato pro meu pai, não dei. Aí fui mostrar pra ele o contrato feliz, né? Ele olhou e tal. Ele disse, pô, legal, mas... Não foi aquele legal. E o meu pai sempre um cara efusivo pelos Horácios, né, cara? Sim. Não foi um legal. Aí me chamou, cara... Deixa eu te falar uma parada. Aqui, ó, vou te ler uma parte. Tá escrito, tem umas letras menores ali e tal. A gente teria, cara, que pagar uma grana. Era tipo como se fosse o estúdio. Tu pagava pra gravar, na verdade. Não, mas eles até... A gente teria contratado a gravadora, tava ali. Seria um contrato diferente, tá? Não era aquele negócio que tu paga 3, 4 mil. Não, seria um contrato diferente. Só que tinha um troço ali que tu teria que pagar algumas despesas, assim, tipo... Não vou lembrar bem, cara. Tipo, sei lá, será a prensagem do disco. Sei lá. Cara, que na época era um bagulho tipo, sei lá, 2 mil, tá?
Tá. Que é dinheiro hoje, mas na época, a gente tava em 2004. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro, né? Sim. E a gente falou, não, peraí, mas isso não foi combinado. Ele não falou uma vez sobre isso. Uhum. E aí, não foi pelos 2000, cara, que a gente poderia levantar ali, fazer um... Aí, cara, que eu fiz isso que eu digo, é só a experiência da vida. Que, naquela época, pra me enganar, eu ficava louco. Sim, eu imagino. Eu fiquei maluco, velho. Aí eu entrei lá. Tu não me falou esse, babá. Eu já entrei. Ah, tu foi no escritório, eu meteu o dedo na Fui cara. lá e falei pra ele. Fui lá. Ah, era isso. O escritório ficava na Cristóvão, o estúdio ficava na Pernambuco. Ah, então é isso aí. É exatamente isso aí. Fui no escritório. Eu entrei no escritório com... E o Rodrigo me pedindo toda a calma. Não, meu, a gente tem que conversar com ele. No que ele abriu a porta, eu já saí falando. Tu me enganou, seu safado. Então não vou mais assinar esse contrato. Cara, era uma questão de conversa. Daqui a pouco... Mas eu, só por ele não ter falado isso, ele nos enganou, na real. Sim. E aí eu fiquei louco. Resumindo a história, que ela vai longe. A gente foi... processar a Fran. Vocês iam processar a Francisco? Processamos, eu fui na primeira e única vez porque eu fui num tribunal. Nossa, espero que seja a última. Que loucura. Fui num tribunal onde tava o cidadão lá e eu falei que a gente tinha sido enganado e tal, e que eu não queria, não tava processando por danos nem nada, a gente tava processando porque a gente não queria, se desfazer do contrato, se desvencilhar, porque afinal de contas era um contrato que tinha sido assinado, né? E aí, se desvencilhar do contrato, eu não queria nada, só queria que ele... Cara, só que o seguinte, eu entrei no SPC. Nossa, porque eu era o senhora. dono ali e tal, eu tinha que pagar isso aí. E eu entrei. Quando eu vi que eu entrei, aí eu voltei lá. Cara, eu sei que esse processo aí acabou porque a Fran perdeu, a gente ganhou. Sim. E eles tinham que pagar pra gente uma grana dos custos e tal, e também pra mim por causa do lance do SPC. Uhum. E, cara, isso acabou, eu não me lembro como é que foi a quantia exata, mas fez um acerto, tipo, sei lá, cara, 300 pila, Tá. 200 pila, porque eu já tava com o nome no SPC e eu não aguentava mais aquilo ali, né, velho, precisava sair, porque os caras, tu entrar por ti, pô, Não, tá louco. beleza, se eu entrasse no SPC Sim. por mim, azar. É outra coisa. Agora o cara eu entrar pelos outros, cara, Não, aí dá. ele, foi isso aí, foi tipo, foi um valor irrisório, assim, foi pago. Aí saí do SPC e é isso, cara. Que a história com a Francisco. Se serve de consolo também, quando eu saí da Francisco, eu botei a Francisco na justiça. Então ela tá bem acostumada. E sumiram, né? Foram lá pra São Paulo. Ah, isso eu já não sei mais. Isso eu já não sei mais. Pô, cara, a Francisco chegou a ter foi razoável assim, no mercado. Se eu não me engano, o The Fala gravou na O Francisco. The Fala gravou lá. É, né? Gravou na época que o The Fala tava numa fase meio emo, pop punk, assim e tal. Amanda, gravou não lá. foi Amanda? Não, foi só o Edu que gravou. Ele gravou ele gravou a banda inteira. Não, eu digo Amanda a música. Amanda. Não foi gravada lá. Não foi lá? Não, Mas foi lá. eu acho que tem uma do Baby Doll também, uma parada. Bom, enfim, eu sei que nessa época, foi nessa época de 2003, Não, 2004. tem bastante gente que gravava lá. Eu me lembro que, porra, um cara sensacional, velho, que é o Zig da Acústico Marley, gravou lá sim, também, Acústico Marley gravaram lá também. Que depois virou acústico reggae. Acústico Reggae, exatamente. Sim. E é isso, então era nessa época aí que a gente tava lá. Né? Tem que eu preparei uns negócios aqui e nem mais imaginei que fosse surgir o assunto Frandisco. Agora tá registrado pra história. Quando fizeram o documentário dos Horácios, tem que... Tem que botar Frandisco na história. Que loucura. Mano, assim, ó, nós temos uma coisa que é clássica no Sonic Cast, que é a hashtag do episódio. Como é que funciona? Em algum momento, tipo no final do papo, assim, a gente larga uma hashtag, que é pra ver quem ouviu de verdade a conversa, ou só foi na rede social, que legal, episódio com o Thiago, mas não viu, entendeu? Então é o nosso teste, daí a pessoa vai nos mandar aquela hashtag, pode comentar no post, pode mandar no teu WhatsApp ou no meu, enfim. E aí, quando tem o convidado, eu deixo essa brincadeira pro convidado pensar em alguma coisa. Pensa em qualquer coisa, pode ser uma palavra, uma frase, um termo que tu acha legal, qualquer coisa que vai ser a hashtag desse episódio. Deixa eu pensar... Hashtag dedo na cara, então. Então tá, se você chegou até aqui no Sonic Cast, vai mandar a hashtag... Dedo na cara. Dedo na cara. Mano, queria te agradecer pela tua vinda aqui nos estúdios. Cara. Fico muito feliz que tu gostou, foi de boa. Muito boa, cara. Ficou nervoso, não? Foi tranquilo? Falo bastante, somos ansiosos e falamos, né? Somos ansiosos e falamos. Mas conseguimos nos comportar até. Não. Eu tento manter dentro de um tempo bacana aqui pra não ficar demais, mas acho que deu pra conversar bastante, contar bastante história aqui. Obrigado pelo espaço, valeu. Muito legal poder falar de outras coisas fora só a questão do disco que a gente lançou agora até recentemente. Sim. As pessoas que estiverem escutando, o lado B da história, novo disco do Zorá, 7º disco. Olha Escutem lá. E, cara, obrigado. Que Sonic
Sonic Cast siga fazendo esse trabalho de registro Seguirá. dos independentes, porque é muito importante pra gente aí, velho. A Muito gente obrigado. tenta abordar vários assuntos, mas quando tem galera independente próximo que a gente muito consegue bom, chamar, a gente muito bom. chama também. Tamo junto. Cara, deixa as redes sociais tuas Deixa. dos Horácios aí pra galera Beleza. seguir e tudo mais. Tá, os Horácios, só procurar os Horácios, é exatamente assim, a única coisa que muda é no YouTube, é os Horácios Oficial, tá? Porque tem aquele lance dos temas que às vezes a nossa editora coloca, às vezes quando manda música pras editoras, que elas distribuem pra Spotify, pra Apple, etc. Eles acabam fazendo um negócio no YouTube que chama tema. E eu vi que tem muitos inscritos nesse negócio que é tema, que é só o áudio. Mas não, se inscreva no canal dos Horácios. Os Horácios Oficial, que lá a gente tem um monte de clipe. O Sonic sabe que a gente faz um monte de trabalho de arte visual aí, de clipes e tal. Então é isso, aí os Horácios Oficial no YouTube e no mais, plataformas, Instagram, Spotify, Facebook, tudo os Horácios. A minha é Thiago Horácio, Thiago sem H, Horácio com H. E é isso, meu querido. Tu tirou o H do Thiago e botou nos Horácios. Os Horácios, é Cara, isso aí. consegue contar em 2 ou 3 minutinhos por que o nome da banda é Os Horácios? Consigo. Cara, na época a gente queria fazer... Como a gente era muito ali fã dos Ramones, a gente queria colocar que fosse sobre... Ousa alguma coisa. Thiago, né? E ousa alguma coisa e uma coisa meio... relacionando uma coisa meio latina, assim. Era pra ser Los Horácios. Los Horácios, sim. Mas a gente começou a falar, velho, não, a gente é brasileiro. E começou nisso aí e tal. Então ela não tem uma história... tinha uma época que a gente sempre contava uma história diferente pra enganar a galera. Pra enganar a galera. Mas não tem uma história assim... Porque a real é de que a gente queria colocar como sobrenome Thiago Horácio, Rodrigo Horácio. Entendi. Esse era o objetivo, de colocar. Eu achava que era o teu nome. Não, e um monte de gente acha, cara. Um monte de Normal. gente pensa que... Mas não, é isso aí. A história é basicamente essa. A gente tinha que botar lá e já no primeiro ensaio já tinha os Horácios. Que legal, já chegou agora com nome, Chegava assim, com então. nome, isso aí. Show de bola. Bom, então vamos dar os tchauz bonitinhos aqui pra galera. Se você estiver ouvindo o Sonic Cast ao acordar pela manhã, o que a gente fala de manhã pras pessoas de manhã quando a gente acorda? Um bom dedo na cara. Um bom dedo na cara e um bom dia. Um bom dia. Se você estiver ouvindo à tarde, porque assim, Thiago, não sei se você sabe, assim, ó, eu só dou boa tarde depois que eu almoço. Não considero tarde. Boa, Primeiro eu tenho que boa, almoçar, boa. aí depois é boa tarde. Então se tu já almoçou, é uma boa tarde. Se tu estiver ouvindo o Sonic Cast depois de chegar em casa, cansado do serviço, do trabalho, vai desopilar, vai ouvir o Sonic Cast, nós te desejamos uma boa noite. E, cara, importante diga. dizer o seguinte, se Diga estiver lá. ouvindo de manhã ou de tarde, café, muito café. Muito eu sou do cafezinho. café. Eu também. Eu sou do café, então Eu toma também. café. E de noite, aí uma cervejinha bacana Tá ali, certo, tal, tá aí, certo. Tu perde sono de madrugada? Muito, tem insônia. Se tu é tipo o Thiago que tem insônia e perde o sono na tua madrugada... Maratona o Sonic Cast. Exatamente, maratona o Sonic Cast. Temos mais de quase 50 episódios pra tu colocar em dia. Nós desejamos uma boa madrugada para você. Eu vou pensar me diz o nome de um órgão do corpo aleatório qualquer. Um órgão, deixa eu pensar, a patela. A patela, esse nunca teve. Um beijo na sua patela. Um beijo para os meus amigos, amigas e amigues. Um beijinho e tchau, tchau. Você acabou de ouvir Sonic Cast, o programa do Sonic, com patrocínio de Draft Personal Soccer, a sua academia de futebol. Siga no Instagram em @draftpersonalsoccer. Sonic Cast, apoiador oficial do projeto Reciclave. Vai no site reciclave.com.br. Sonic Cast, um produto do grupo Crazy Art Sonic NM Entertainment. Aguardamos vocês no próximo episódio.